da arca sagrada, e a sua leitura é feita pelos homens da congregação, pelo Minyan, né, que está aqui na sinagoga. E, posteriormente, então, nós organizamos e fazemos os comentários da Paraxá. Eu gostaria, o Gabriel, coloque o microfone aqui para o Minyan, para que ele possa comentar junto com a gente, com todos que estão nos acompanhando, a respeito dessa Paraxá. Eu quero convidar você que nos acompanha a escrever aqui no chat, né? Coloque tem um pouquinho aí de trabalho de colocar a sua opinião. O que você tira, né? O que se destacou para você nesta Paraxá Yitro. O fato principal desta leitura é a entrega da Torá por Hashem, por Deus, ao povo de Israel. Esse seria o fato mais marcante, né? O maior acontecimento, o ápice de todo o desenvolvimento da Torá que nós estamos acompanhando desde Bereshit, né? Quando encerrou-se Simchat Torá, iniciamos um novo ciclo de estudos da Paraxá, de leitura da Torá. E nós acompanhamos a formação do povo judeu, o nascimento do povo hebreu, até o ápice agora da saída do povo de Israel do Egito, e agora o encontro de Moshe com Yitro, que leva o nome dessa Paraxá, né? Ou a Paraxá leva o nome do sogro de Moshe, e dentro desta Paraxá nós temos um momento grandioso, um momento poderoso, um momento místico que movimentou as energias de uma forma jamais vista pelo povo de Israel. A abertura do Mar Vermelho até aqui teria sido o maior acontecimento do povo para o povo de Israel. Aquilo que deixou o povo de Israel e todas as nações impressionados, mas o evento da entrega da Torá, ele foi maior ainda que a abertura do Mar Vermelho. E não deveria ser menos do que isso, porque se tratava da nova aliança firmada com o povo de Israel. Era um casamento, né? Nós dizemos hoje, quando nós pensamos em festa, que tipo de festa te marcou ou te marca? Aposto que muitas pessoas vão dizer casamentos. Casamentos, além de serem raros, porque eu não lembro de ter ido num casamento aqui com essa comunidade de Curitiba. Alguém lembra? Aqui dentro. Teve um casamento aqui dentro? Não teve. Olha só como é um momento especial. É difícil. E se você parar para pensar, nos últimos 10 anos, em quantos casamentos você foi? É um momento, é uma coisa que você pode falar assim, não, mas casamento é comum, todo mundo casa. Não, as pessoas vão morar juntos. Não há a cerimônia do casamento. Ou há um casamento civil de menor, ali, de menor acontecimento, né? Não deixa de ser um casamento, mas é um casamento civil, mas nos termos judaicos, a festa do casamento é uma baita de uma festa, né? Uma grande festa, ela é bonita, com muitas pessoas, com muita dança, com muito vinho. É uma celebração diferente. A energia de um casamento é diferente. É diferente. Mas para que isso aconteça dentro do judaísmo, há de se cumprir algumas regrinhas das comunidades, das sinagogas, do rabino, que comanda ali a tua inserção dentro da sinagoga. Mas, com o povo de Israel no deserto, esse casamento, a Torá, ela é a ketubá,
Ketubá é o contrato de casamento. Quando um judeu se casa com uma judia, eles recebem uma ketubá e ambos assinam com testemunhas. E essa ketubá diz ali todos os termos do casamento. O fulano está entrando nessa união, assim, assim, assado, e inclusive em algumas comunidades coloca-se até os valores investidos, os valores financeiros que cada um está entrando, coloca as regras, as obrigações do homem, as obrigações da mulher. Alguns dizem como a mulher foi criada e como o marido deverá prosseguir com esse desenvolvimento. Comprometem-se a ter filhos, alguns especificam. É um contrato, você pode colocar ali muitas cláusulas. E em Israel, esse contrato tem valor legal. Aqui no Brasil ele vai ter um valor religioso, espiritual, porque o Brasil não é regido pelas leis judaicas. Ele é pelo Código Civil, Código Penal, pela Constituição. Então, uma ketubá no Brasil, para você discuti-la num divórcio, ela não teria muito efeito, a não ser que fosse autenticada e tudo mais. Mas ela é um contrato. E aí, nesse contrato, tem que ambos devem se respeitar. E tem também no contrato as cláusulas que, se não forem cumpridas, aquele contrato será, então, desfeito. Sendo assim, o marido terá que dar o divórcio para a mulher. Resumidamente, né? Uma ketubá, um casamento. E esse acontecimento aqui na Torá, além da chegada de Jetro, que eu quero começar comentando por isso, mas o ápice foi o casamento do Eterno com o seu povo através da entrega da Torá. Então, nós comentaremos, eu quero que você comente, eu quero que você exprima os seus pensamentos, o que você pensa, o que você conseguiu tirar de lição. Porque é o seguinte, gente, tudo o que acontece na vida, no nosso dia a dia, tem que servir para alguma coisa. Nós temos que sair com alguma opinião sobre o que nós estamos vivendo. Se você veio aqui no Shacharit, rezou, ok. Você participou aqui da leitura da Torá e dos comentários, maravilha. Mas e depois? Algo tem que acontecer com você. Você tem que sair, no mínimo, com uma opinião a respeito do que você viveu. E assim é no nosso dia a dia. Todos os dias acontecem coisas, você ouve e vê coisas, e você tem que ter a capacidade de formar o seu senso crítico. Olha, essa paraxá me deixou como lição isso, ou aquilo outro. É muito importante que nós consigamos desenvolver nosso senso crítico, que a gente não viva no automático. Levantei no automático, fui para a sinagoga ou fui trabalhar, voltei para casa, dormi, daí levantei de novo, fiquei doente, briguei com a família, fiz as pazes, comprei um carro, comi. E você está no automático, mas o que você está tirando de preciosidade? Porque eu acredito que nós vivemos como garimpeiros, né? Porque recebemos um monte de entulhos que a vida e a sociedade jogam sobre nós, e daquilo ali nós temos que tirar pérolas, né? Você já deve ter ouvido falar, retenha o que é bom para você, o que não é bom, jogue fora. O que não marcar a sua vida, coloca dentro de uma caixa e deixa ali. Mas alguma coisa de boa você tem que tirar. Não é possível você viver uma vida onde não se aprende nada, onde você não consiga aprender. Se você não está aprendendo, se você conversou com alguém e aquela conversa, depois você para pensar sobre o que você conversou, e aquela conversa não rendeu nada,
não volte mais a falar com aquela pessoa. Você tem que sair dali com alguma coisa boa. E se aquilo te fez mal, você já sabe o que tem que fazer. Evite aquele papo que não é construtivo. Enfim, então, num estudo de Torá, nós temos que tirar as pérolas para as nossas vidas, até que você forme um colar lindo, saia usando. Todo mundo vai ver. Todo mundo começa a ver a sua transformação. Se você começa a apanhar as pérolas, coletar as pérolas da Torá, você vai construir uma joia. E todos reconhecerão que você está usando a joia da Torá. Porque você torna-se uma pessoa diferente. Alguém que começa a estudar, que começa a fazer uma faculdade, um curso, provavelmente ele sairá, se ele realmente levar a sério o momento em que ele está passando de aprendizado, ele sairá de lá uma pessoa diferente. Ou para melhor, ou para pior. Mas nunca como entrou. Se você sair de um lugar como você entrou, você não está cumprindo o seu papel. Ou, para simplificarmos, você está sendo um inútil. Nós temos que ter isso no nosso coração e buscarmos isso. Ter nossos sensores psíquicos atentos. Olha, eu estou indo na sinagoga, tanto faz como tanto fez. Então alguma coisa está desequilibrada dentro de você, porque você tem que sair levando algo. E no estudo de Torá, o estudo de Parashá, nós temos que ter essa consciência. Eu gostaria de começar ouvindo o Minian a respeito justamente desta Parashá, o que ela trouxe a vocês, o que ela despertou em vocês. Porque nós já estamos estudando essa Parashá, eu acredito que nesse formato pela 15ª vez, né? Ou mais até. Então, todos os anos nós lemos esse mesmo texto. Todos os anos. Os sábios já dividiram ele em ciclos, porque justamente para a gente dar uma variada. Mas, em suma, nós lemos o mesmo texto. Mas a cada ano nós conseguimos tirar lições, conseguimos enxergar diferentes aspectos do mesmo texto. Olha como é algo grandioso e sagrado, como é algo especial e místico. Se você ler 10 vezes, 15 vezes, 50 vezes, em cada uma dessas vezes você tirará uma pérola diferente. E é isso que nós devemos buscar. Yohanan Shaul. Shabbat Shalom a todos. Antes de comentar aqui sobre o Jitró, eu queria falar o seguinte para a congregação. O que é importante aqui? Importante você assistir o canto do Matov, que é a abertura da nossa avodá aqui na congregação. Então você faz um horário para você não chegar atrasado. Segunda parte, nós damos o intervalo para que você possa desfrutar alguma coisa no Kiddush. Aí nós temos a abertura aqui, outra abertura que você não pode perder. E nós damos, às vezes, avisamos, 5 minutos ou 10 minutos para todo mundo subir. Todo mundo sobe depois que já estamos desenvolvendo o serviço da Torá. Então você perdeu a coisa importante do reinício da nossa volta aqui. É importante estarmos todos juntos e ouvir os comandos que se nos dão. Amados ouvintes, você que nos escuta no Sim Brasil, estamos transmitiendo algo sobre las lecciones importantes de la vida de Jethro. Y es importante que tú la leas
y escuche también nuestros comentarios aquí que nuestro orador dijo allí. ¿Qué es importante en el estudio? Que algo quede para ti, algo de lección importante que va a desenvolver tu conocimiento espiritual, tu crescimento espiritual. Meus amados, nós estamos então estudando Jitro e nós mandamos através das Parashot que mandamos para todas as pessoas que nos mandam seu e-mail. Você viu o escalonamento dos versículos que você deve ler cada dia, domingo, segunda, terça, quarta, até o dia de Shabat. E de cada uma desses trechos que você lê no teu, que corresponde a domingo, a segunda, a quarta, a quinta, tem que extrair alguma coisa para você, porque tem uma mensagem específica para esse dia para você. Então, é importante você ler cada versículo. Bem, o que nós temos no versículo 5? É uma coisa muito importante que o Eterno falou para Moshe antes da sua manifestação gloriosa e potentosa que nós vamos então comentar. Aí o Eterno diz: se ouvires atentamente a minha voz e guardardes minha aliança, serei para mim tesouro de todos os povos, porque toda a terra é minha, e vos serei para mim um reino sacerdotal. Olha que revelação que Jetro traz aqui nessa nossa paraxá. O que o Eterno diz a nosso respeito? Que nós somos algo especial. Você tem um anel, você tem nós falamos na Mishnah, você tem um aro, brinco, você guarda porque ele é ouro, porque brilha, porque é isto, porque tem pérola e assim por diante. E na casa sempre tem um negocinho onde se guarda as joias. E o Eterno diz que nós somos sua joia. Você já levou em conta isso? Você está andando ali no teu trabalho, no teu lar, em todo lugar, e você sabendo que o Eterno diz que você é uma joia, que você é um tesouro. Isso é muito importante, o que nos leva a uma atenção maior, a uma reverência maior, porque nós somos propriedade do Eterno. Mas ele colocou uma condição. Que condição que ele colocou? Se ouvirdes atentamente, se guardares a minha aliança, sereis meu tesouro. Então, é condicional. Nós precisamos, então, nessa mensagem de Jetro, guardar isso, que se nós ouvimos atentamente, diligentemente, com atenção, absorvendo a orientação que o Eterno nos dá, aí nós vamos ser o seu tesouro. E ainda um reino sacerdotal, quer dizer, você vai ter condições de ministrar para milhares de pessoas, centenas de pessoas que te cercam, que não sabem da bênção que nós temos, que não sabem da comunhão que nós temos aqui, não sabem da instrução que nós temos aqui, não sabem quando nós cantamos Le Mans, e que nós ficamos balançando, sentindo a presença, cada um. Ele não sabe, não conhece isso, mas vão conhecer através de você, porque você tem um serviço sacerdotal. Mas para não me delongar, eu quero passar na manifestação natural, na descida do Eterno sobre o monte Sinai, que isto foi, como o nosso Moré falou, uma manifestação extraordinária, foi a passagem do Mar Vermelho, e agora o Eterno desce sobre o monte Sinai. E aí nós temos o quê? Nós temos relâmpago, temos trovão, temos raio, e interessante, que o relâmpago alumia, o trovão assombra, e o raio mata. O raio fere o relâmpago a muitos, e o trovão a todos. E a shofar foi aumentando o seu som, e o monte estremecia. Gente,
vamos considerar isso, vamos assim, nos compenetrar nisso. A natureza se manifestou em trovão, em raio, em relâmpagos, tremeu, o som do chofar subiu, 70 nações ouviram Deus falar. Em 70 idiomas foi traduzida as 10 palavras. E muitos hoje não obedecem. Não obedecem ao Shabat, não obedecem à comida cachiruto, não obedecem às festas, não obedecem. E olha só a manifestação da natureza ao receber e ao ouvir. Única nação que recebeu as 10 palavras foi Israel. Nós que participamos disso. Então, é importante para nós guardarmos as lições que esta paraxá nos proporciona. Amém. Amém. Mais alguém? Mais alguém? Do Binyan? Shabbat Shalom. Essa paraxá aqui, juntamente com a paraxá em Devarim, que conta a mesma história, elas constituem o momento, talvez o momento mais importante da história de Israel. Porque até essa paraxá nós não éramos tidos como uma nação, nós éramos descendentes de Abraham, mas nós não tínhamos o status de nação. Quando Abraham Avinu começou sua amizade com Hashem, e Hashem se agradou dele, foram feitas algumas promessas para Abraham e seus descendentes. Dali em diante nós somos chamados de hebreus, que quer dizer, no Lashon HaKodesh, na palavra original, aqueles que vêm do outro lado do rio. E até o nascimento de Yaakov, que foi depois chamado por Hashem de Israel, até o nascimento de Yaakov nós éramos chamados de hebreus. Dali de Yaakov para frente, quando seu nome foi mudado para Israel, nós começamos a ser denominados Bnei Israel, filhos de Israel. Mas ainda não éramos uma nação, não éramos não tínhamos o status que outras nações, grandes nações, assim como Mitzrayim, assim como o Egito tinha. E aí fica a pergunta, né? O que fez de Israel nação nessa paraxá? Porque hoje em dia nós vemos, por exemplo, o brasileiro, ele é quem nasce em território brasileiro, segundo nossas leis pátrias, ou nasce no estrangeiro, sendo filho de alguma pessoa que esteja cumprindo alguma missão oficial do Brasil. Existem outros países que usam outras leis, como a Alemanha, a Itália, que, por exemplo, o alemão, quem é filho de alemão e alemã, não interessa onde ele nasceu. E isso para o povo judeu não faz sentido, porque hoje em dia a comunidade dos Estados Unidos, por exemplo, de judeus, são nascidos nos Estados Unidos, é uma comunidade muito grande, é a segunda maior depois de Israel. Então não é onde nasce que marca a nação de Israel. O idioma também não é, porque não são todos os judeus do mundo que falam o hebraico, Levite. Então, o que nos faz nação? O que Hashem, nosso Deus, nessa paraxá, ele separa Israel. Dali em diante, ele chega e fala, olha aqui, vocês serão para mim uma nação de sacerdotes, vocês serão separados, vocês não serão como as outras nações. Não adianta a gente querer misturar hoje em dia, porque são outras regras, outros costumes, e Hashem nos separou das outras nações. Então, o que nos separou, o que nos definiu como nação, foi o nosso código de leis. Era como se brasileiro fosse quem seguisse a Constituição brasileira, sem querer comparar a Constituição brasileira com a Torá, obviamente. Mas então,
o que nos marcou como nação foi justamente o recebimento da Torá. A partir do momento que nós recebemos a Torá do Chá, nós fomos marcados como uma nação. E a partir dali, nós ganhamos esse status de nação, tendo um relacionamento mais próximo de Hashem. Porque a Torá, ela já existia no Shammai, nos céus. E a partir desse momento de Matan Torá, que Hashem entrega a Torá para nós, ele introduziu no mundo de baixo a santidade que existia no mundo de cima. E nos tornou um povo santo, kadosh, e acima das regras, acima das coisas que regem o mundo terreno nosso aqui. E a partir daí começamos a ser chamados aí de nação, exatamente pelas nossas leis e pela nossa Torá. Muito bem observado. Mais alguém? Então, nós vamos comentando. Se você quiser fazer o comentário, levanta a mão e nós vamos te dar a oportunidade de comentar. E você que nos acompanha também, né? O que você entende, o que você traz como uma lição, como algo que te chamou a atenção. Foi muito bem comentado pelos nossos irmãos aqui, justamente a diferença, né, do povo de Israel para as demais nações. Porque exatamente os países, né, que existem hoje, você é um cidadão se você nascer no seu território, né? A maioria deles, né? Você é considerado um cidadão, tem o direito à cidadania, aos documentos, se você nasce no território brasileiro, se você nasce nos Estados Unidos, você é um cidadão americano. Mas o judeu não. O judeu, ele, através desta aliança, dessa legislação entregada por Deus, ele é judeu em qualquer lugar no universo. Se ele tiver esse contrato em mãos, se ele viver o contrato que foi assinado, se ele cumprir com as leis desse contrato, ele é um judeu em qualquer lugar na existência do universo. Né? Ele não depende das leis humanas, ele não depende do reconhecimento humano, mas apenas do reconhecimento celestial. É o que dará a ele a chancela para receber, para ter o direito de filhos e filhas do povo hebreu. Então, é um povo especial, é um momento especial. Você que se encontra hoje dentro desta aliança, você é especial, você é diferente. Você tem direitos que as demais nações não têm, que os demais povos desconhecem. Tem obrigações também que as demais nações não têm. Mas a sua recompensa, ela é infinitamente maior do que os demais povos podem acessar ou ouviram falar um dia. Então, o fato de você estar aqui, ou de você estar aí, com a Torá aberta e disposto a revisar o seu contrato anualmente, te torna diferente das demais pessoas. Nós estamos aqui na sinagoga, as demais pessoas estão vivendo a vida delas. E esse sábado é só mais um, dentre tantos que virão. Mas para nós não. Para nós revisamos o nosso contrato. Nós reafirmamos aquilo que já temos dentro do nosso coração. E quando nós olhamos as promessas, quando nós olhamos a grandiosidade que é ser um israelita, ser um judeu, ser um hebreu, estar dentro do pacto de Abraão, nós alegramos as nossas almas.
As nossas almas, elas se elevam, nós nos sentimos orgulhosos. Nós nos sentimos felizes, corajosos, porque tudo isso é muito grandioso, foi muito grande. E nós não conseguimos em poucas horas, em poucos minutos, entender exatamente tudo o que nós encontramos aqui neste livro sagrado, que nós encontramos na nossa história. Veja, para muitos de nós que passamos por um processo de retorno, conversão, aproximação, essa não era a nossa realidade. Mas a partir de adotarmos essa caminhada, nós nos sentimos parte do povo. Não é normal você estar numa sinagoga e não se sentir parte desse povo, não sentir a dor desse povo, você não pegar para si a vitória do povo de Israel aqui da Torá. Não é normal. Se você não sente, se você não desenvolve tais sentimentos pela história do povo hebreu, está faltando algum ajuste em você, na sua vida. Porque a partir do momento em que você está ligado ao pacto de Abraão, em que você carrega a Sagrada Torá com você, que você abençoa a sinagoga com o rolo da Torá, então você falará como Ruth disse, né? O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Se você não tem esse lema dentro de você, acredito que ou você precise de ajustes, ou você está no lugar errado. Mas esse lema deve ser carregado diariamente em sua vida. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. A partir do momento em que você está levando e seguindo esta vida judaica. Então nós temos que nos alegrar, isso tem que nos encher. E para nos encher, nós temos que estudar, nós temos que nos aprofundar, nós temos que relembrar. Porque essa semana eu tive a oportunidade de gravar com um músico, cantor, ele é instrumentista, ele é muito conhecido no sul do Brasil por suas composições musicais, né? E ele falou, poxa, mas essa nova geração não entende a minha música. Eu falei, não vai entender mesmo, porque o mercado, ele não vai levar a sua arte para as pessoas. Hoje o mercado exige muito menos do que você oferece. O que você está oferecendo são músicas bem elaboradas, letras bem elaboradas, profundas, poemas. As pessoas não querem saber disso. As pessoas querem ouvir músicas que dê para fazer um passinho de dança para depois postar nas redes sociais. Mas você está vivendo uma época em que as pessoas estão relembrando o seu passado. Por que uma pessoa gosta de relembrar o seu passado? Geralmente é porque aquilo aquece o seu coração. Você lembra, e no mesmo tempo em que você lembra, você já abre um sorriso. Você já abre. Se era coisa boa, né? Se for coisa ruim, aí procura um psicólogo para tirar essas coisas da sua cabeça. Mas quando você lembra dos velhos tempos, quem aqui não encontra os amigos e não fala, puxa, os nossos velhos tempos, daí a outra pessoa ri, e aí vocês comentam e celebram. É esse sentimento de nostalgia que nós temos que ter a cada vez que nós lemos a Torá, que nós vemos a história do nosso povo. Tem que ser como se nós estivéssemos lá. Tem que arrepiar. Quando fala aqui que o monte fumegava e eu vou ler um relato aqui. E você tem que ficar arrepiado, que é como se aquilo estivesse impresso no seu DNA. Por gentileza, pode fazer o comentário?
Só complementando o que o Muré Shimon falou, ao mesmo tempo que essa paraxá, ela fala sobre os nascidos de Israel, os que são Bnei Israel de nascimento, o nome da paraxá é de um convertido. É de um convertido. É de um convertido. O nome da paraxá é Itró, que justamente não era nascido filho de Israel. Ele era, inclusive, um sacerdote da idolatria. É como se fosse para quem está chegando agora, é como se fosse um papa. Exatamente. Né? Ele era o chefe da idolatria. A Torá nos conta que ele chegou a idolatrar todas as deidades existentes na época. Então ele era extremamente idólatra. E ele, vendo o que Deus fez pelo povo de Israel, ele chegou à conclusão que falou, pera lá, eu estou no caminho errado e tudo isso que eu estou adorando aqui é porcaria perto do que é o Deus de Israel e eu quero isso para mim. Então a paraxá, apesar de falar dos nascidos do povo de Israel, ela leva o nome de um converso, de uma pessoa que nasceu numa casa diferente, que cultuava outros deuses, com D minúsculo, que tinha outra religião, e vendo todos esses fatos miraculosos e extraordinários que aconteceram com o nosso povo, ele mudou a direção da sua vida e quis se reunir com o povo de Israel e falou, eu quero isso para mim também, e mudou o seu estilo de vida e passou a adorar só um Deus, o Deus de Israel. Muito bem. E eu tenho essa versão aqui que eu sempre indico, sempre vou indicar. Quando você puder adquirir, adquira. Eu vou ler esse relato justamente da importância de Jetro, né? Por que da importância de Jetro? Porque justamente ele veio de fora, era como se fosse o Papa, vamos falar do Papa Bento, porque esse Papa eu não gosto dele, o atual. O Papa Bento XVI, que já está afinado, que já morreu, era como se ele resolvesse se achegar ao povo de Israel, chegasse aqui na sinagoga, olha, o Deus de vocês é maravilhoso, vocês me recebem? Olha como foi aqui, embora Jetro fosse uma grande autoridade, semelhante a um Papa mesmo, ele aqui diz o seguinte, então Jetro, sogro de Moisés, nós estamos no Êxodo, capítulo 18, no Passuque 2, ok? Essa é na minha versão, na versão de vocês vai ser assim, mas vai estar mais resumida. Então Jetro, sogro de Moshe, tomou Tsípora, a esposa de Moisés, que tinha sido mandada embora. Se vocês puxarem na memória, vocês vão lembrar que em algum momento Moisés mandou a mulher e os filhos embora. Só que o seu sogro pegou de volta, vou levar. Depois que ela fora mandada embora, e os dois filhos dela, o nome de um era Gershom, porque Moisés dissera, tenho sido estrangeiro em terras alheias, e o nome do outro era Eliezer, meu Deus é auxílio. Porque Moisés dissera, o Deus de meu pai veio em meu auxílio e salvou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, foi a Moisés com os filhos e a mulher de Moisés, deixando o conforto de sua casa para ir ao deserto onde Moshe estava acampado ao monte de Deus, o monte Sinai. Ou seja, era como se o Papa saísse do Vaticano e fosse encontrar o seu genro morando em cabanas. Poxa, mas a troco de que o Papa vai sair da sua sede com status de Estado? O Vaticano é um Estado à parte, ele é um país à parte. Ele tem sua própria guarda, tem suas próprias leis, seu próprio passaporte, ele tem seu banco, ele tem todo o seu sistema desenvolvido. À parte, olha o poder. E o Papa, eu acredito que para os católicos ele ocupa o lugar de Jesus Cristo, né? Eu não sei muito bem o posicionamento do Papa, mas era como se ele ocupasse o lugar de Jesus, de Pedro, para quem segue o cristianismo. Então é uma posição muito grandiosa. E esse Papa aqui da época de Moisés era o sogro de Moisés. Jetro, sogro de Moisés, foi a Moisés no Monte Sinai. Ele mandou dizer a Moisés, aí ele mandou um recado. Ele mandou o recado seguinte, eu
teu sogro Jetro, vou a ti. Então, por favor, sai para saudar-me, ou seja, por favor, me receba. Caso não consideres o fato de eu ser teu sogro razão suficiente para honrar-me, por favor, está ciente de que vou com a tua mulher, de modo que por ela deveria sair para saudar-nos. Se isto ainda não bastar, sabe que ela vai com os seus 2 filhos, saia por eles. Moisés saiu para saudar seu sogro. Então, Jetro, ele precisou lembrar Moisés de onde ele se encontrava na vida de Moisés, que ele era o sogro. Se não bastar eu ser seu sogro, eu estou levando sua esposa. Mas se não for o suficiente eu levar sua esposa, eu vou levar os seus 2 filhos. Me receba. Jetro chegou numa posição de humildade, porque ouvira falar das grandiosidades e das maravilhas que o Eterno tinha feito com o Egito. Então, para você entender isso de uma forma literal, é justamente como se o Papa se rendesse ao Deus de Israel e abrisse mão de tudo aquilo que ele tinha, de todo o seu poder, de toda a sua grandiosidade. Não era nada mediante ao que havia acontecido ali em Israel. Yohanan Shaul. Alguns fatos importantes na vida no exemplo que Jetro nos dá. Primeiramente, ele quando falou para suas filhas: cadê o homem que livrou vocês aí dos pastores maus? Está lá no poço, vai chamar para que coma pão. O rabino Yosef Kalaski, ele disse o seguinte, que isso queria dizer: esse homem é um esposo para vocês, para uma de vocês, minhas filhas. Não pode deixar o homem lá. Então, ele era um homem perspicaz, um homem inteligente, que previa as coisas. Segundo, ele hospedou, como Abraão hospedou muita gente, ele hospedou, sem ele saber, o libertador de Israel. Terceiro, deu serviço para ele, que ele se transformou em pastor. Além disso, ele deu como esposa para Moshe uma de suas filhas. E posteriormente ele leva seus netos, que o nosso Moré está falando, lá no deserto, para Moshe rever a sua família. Mas nessa visita, não só isso ele evidenciou em seu comportamento, em sua sabedoria e inteligência. Quando ele viu Moshe atender o povo, aquela fileira de gente que dobrava o quarteirão, esperando falar com Moshe, ele falou: escuta aí, rapaz, você não está fazendo as coisas certas. Por que você não divide a tua autoridade? Chama-se pluralidade de liderança. Vocês, mulheres, quando vocês não podem fazer, peça alguém para lhe ajudar. Divida a tua autoridade, divida. Em casa você divide com tuas filhas, com teus filhos, você faz isso, você faz aquilo. Quer dizer, divide com alguém aquilo que você não pode fazer. E Jetro falou isso para Moisés: escuta, chama homens aí para te ajudar, porque senão você vai perecer e as pessoas. Tem pessoas que a gente visita que a mulher está cansada e a filha limpando as unhas, o outro fazendo não sei o quê, né? Em vez de ajudar, em vez de ela colocar para ajudar, não. E isso Jetro viu, a pluralidade do ministério. Você não pode acaparar, ou seja, tomar conta só você. Não, divida a tua responsabilidade com as pessoas. Esses são exemplos maravilhosos de Jetro. Então, Jetro entrou, esse relato que Shaul trouxe para nós já era quando Jetro tinha decidido, então, a se converter, a tornar-se um
israelita, um judeu. E a partir daí, então, ele falava com mais autoridade, né? Porque ele tinha muita sabedoria, muito conhecimento, e acabou orientando Moisés, Moshe, a organizar as estruturas de funcionamento daquela sociedade, daquela grande comunidade, né? Eram mais de 2 milhões de pessoas que precisavam ser organizadas, e Moisés estava levando tudo no peito, sozinho, sem dividir as atribuições. E Jetro, então, o aconselhou e ele organizou. Ele trouxe métodos e processos para que Moisés se desgastasse menos e também, consequentemente, desgastasse menos o seu povo. Vamos, Gabriel. Shabbat Shalom a todos que nos acompanham. Então, eu queria fazer um comentário sobre o evento da entrega da Torá no Sinai. Eu vi um comentário do Yohanan Shaul esses dias que fala, né, que o dito dos sábios que dizem que o evento, a entrega da Torá no Monte Sinai não foi só um grande evento, foi o maior evento da história da humanidade até hoje. E dizem os sábios que nem na era do Mashiach haverá um evento igual à entrega da Torá. Haverá eventos semelhantes, grandiosos, é claro, mas nem na era de Mashiach haverá um evento tão grandioso, tão extremo assim, como a entrega da Torá. Ou seja, é um evento único, ou seja, nunca acontecerá, nunca mais na história da humanidade nós teremos um evento tão grandioso quanto a entrega da Torá. E ele não só foi, como é, e ainda vai ser o maior evento da história da humanidade é a entrega da Torá. Desde a criação, de todos os eventos e grandiosidades que Deus proporcionou, a abertura do mar, a outorga da Torá, ela é o maior evento da história da humanidade e vai ser até a eternidade. Ou seja, nem na era do Mashiach nós teremos um evento tão grandioso quanto a história da Torá, quanto a entrega da Torá. Então, realmente, a entrega da Torá ela é um fato que é o fato mais importante, mais especial da história de todo o povo de Israel, de toda a história dos patriarcas, da história da Torá. O centro de tudo, o evento mais importante é a entrega da Torá. É ele que traz simbologia a tudo, entendeu? Era esse que era o meu comentário. Muito bem. E para nós finalizarmos, já pode distribuir o vinho, eu quero só fazer um breve relato aqui de como foi esse dia, né? Esse dia da entrega, o dia em que o dia do casamento, o dia da cerimônia. No terceiro dia está em Êxodo 19, no Passuque 16. No terceiro dia depois disso, 6 de Sivan, ao raiar amanhã, Deus iniciou o processo de revelação no Monte Sinai, antes que o povo ali se reunisse. Deus, por assim dizer, estava ainda mais entusiasmado para dar a Torá do que o povo para recebê-la. Houve trovões e relâmpagos. Agora, aguce a sua imaginação. Houve trovões e relâmpagos e uma nuvem pesada sobre o monte. 3 graus de obscuridade envolveram o monte, trevas, uma nuvem normal e uma nuvem espessa. Houve um som extremamente alto de trombeta de chifre de carneiro, e todo o povo no acampamento estremeceu. Já pensou? Depois eles mesmos se emergirão. A presença de 4 pontos cardeais em direção ao povo para não oprimi-lo com a intensidade de uma revelação direta proveniente de um único ponto. Não obstante, sentia-se que sua presença procedia principalmente do Monte Sinai, acompanhada por um séquito de alguns de seus anjos, como um noivo indo ao encontro da noiva. Consequentemente, Moisés conduziu o povo para fora do acampamento em direção à presença divina e tomaram seus lugares ao pé do monte. Deus arrancou o monte e suspendeu-o acima do povo, ameaçando esmagá-los embaixo dele se não aceitassem a Torá. Mas o povo aceitou essa coerção de boa vontade, aglomerando-se amorosamente sobre o monte. Vendo isso, Deus fez o povo retroceder e baixou o monte de volta ao chão. Todo o monte Sinai fumegava, porque Deus descera sobre ele em fogo. O fogo estava um pouco acima do monte, porém suficientemente próximo para queimar a vegetação que havia sobre ele. Sua fumaça subiu como uma enorme fumaça de um forno de cal, mas na realidade foi muito mais alto,
pois o fogo chegou ao meio do céu e o monte inteiro tremeu violentamente. Então, se você seguir essa narrativa, depois em casa, sente depois do almoço e leia novamente essa narrativa, usando toda a sua imaginação e criatividade, e você sentirá as vibrações, as energias que o nosso povo sentiu lá no passado. Por quê? Porque está no seu DNA. Toda essa energia, toda essa experiência vivida lá no Monte Sinai, no momento da entrega da Torá, ela foi passada de geração em geração através do DNA. Isso está impresso no DNA do judeu. Por isso é que quando nós nos conectamos dessa forma, embora aqui nós temos pouco tempo para nos conectarmos de forma profunda com o nosso passado, mas em casa, numa sala silenciosa, nós, através da leitura das letras sagradas, conseguimos abrir os portais celestiais e voltarmos ao passado, porque o segredo dessa conexão está no nosso DNA, está no nosso sangue. Então, é um momento grandioso que devemos sim nos conectar e voltar e vivermos aqueles momentos grandiosos como se nós estivéssemos assistindo um filme de ação. E quando nos arrepiarmos, quando nos surpreendermos com aquilo que foi vivido há mais de 2000 anos atrás, conseguimos nos conectar. É o momento em que você se ligou ao seu passado. E aí é o momento em que os céus estarão abertos, esperando a sua invocação. Que o Eterno possa nos abençoar grandemente. Um Shabbat Shalom a você, a sua família. Continue acompanhando os nossos serviços. É muito importante também, você que gosta de estudar a Torá, você que gosta de ter a presença divina em sua vida, em seu coração, que você se conecte conosco através das nossas plataformas. Se você não pode estar na sinagoga, eu acredito que um pouquinho da experiência que nós vivemos aqui, você consiga ter aí através das nossas transmissões, através dos nossos serviços. Então, continue nos acompanhando, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, é muito importante, porque mais pessoas como você e eu terão acesso. Por favor, alcance para mim aqui o violão, e nós vamos recitar a bênção, nós vamos abençoar esse dia, está aqui atrás, com a santificação do Shabat, através do Vexameru. Então, meus irmãos, é muito importante que nós tenhamos essa consciência de que é sempre possível nós termos mais. Nós temos uma experiência a mais com o Criador. Porque o segredo, a chave de tudo, está aqui, ó, está nas suas mãos diariamente. Muitas vezes você deixa em cima do seu armário, do seu, seja lá de onde for, e você acaba esquecendo que o segredo está com você diariamente. Diariamente. Então, você consegue se conectar, mas para isso são necessárias alguns requisitos, algumas características, que é você estar num lugar especial, silencioso e que permita uma concentração.